Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este nosso programa, que tem uma abordagem segundo a comunicação, enquadrando-se assim num modelo de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Como tal, convidamos líderes moçambicanos que na primeira pessoa possam partilhar as suas lições de liderança baseado na sua própria experiência de vida, deixando a conhecer que conhecimentos é que obtiveram ou saber teórico, que habilidades ou saber fazer prático, ferramentas técnicas é que adquiriram para complementar o conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar e comportamento é que forjaram para acomodar o conhecimento, quer teórico, quer prático. A técnica que nós usamos para a materialização deste programa é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação é das principais ferramentas da liderança. E é através da comunicação pelas quais os líderes transmitem as suas ideias, pensamentos, ideologias, visão, de uma forma fluida, simples, concreta, específica, e que possa assegurar que os liderados, quer internos, quer externos, compreendam a sua mensagem e também possam seguir para o alcance das metas e dos objetivos que se pretendem. Constitui nossa ambição contribuir ou participar na formação ou desenvolvimento de uma comunidade de líderes moçambicanos que sejam conscientes do papel que eles desempenham enquanto líderes, sejam responsáveis do impacto que a sua liderança exerce sobre as pessoas que se destinam, e também sejam empáticos com as causas que perseguem e sejam também empáticos os líderes uns com os outros. Temos como líder convidado para a edição de hoje Basílio Moati, ele que é economista. Dr. Basílio Moati, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite formulado por si, Antônio, para participar deste espaço de comunicação que vocês criaram, e parabenizar a iniciativa que tem inspirado a sociedade moçambicana. Nós temos acompanhado de uma ou de outra forma o seu programa, a sua iniciativa de podcast e estamos satisfeitos e inspirados por aquilo que tem sido os testemunhos dos vários líderes que têm passado pelo programa. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado a nós. E em particular estamos muito agradados e alegres por recebê-lo cá hoje. Já há uns bons anos que já não privávamos, sobretudo para podermos pensar enquanto jovens, enquanto participantes, nem tão jovens já assim, mas enquanto participantes desta comunidade. E a minha alegria também é por ter testemunhado desde muito cedo a sua trajetória de liderança, e da qual acompanhei e que criou este vínculo e esta apreciação para o seu trabalho. É muito por conta também de sermos colegas de profissão enquanto economista. Uma das frases que talvez caracterizam os líderes diz que são cabeça fria ao serviço de coração ardente. E nós sabemos que dizê-lo pode parecer assim fácil, mas como é que na prática o economista mantém-se em cabeça fria, isto que remete a uma ideia de alguma neutralidade, eventualmente, na apreciação dos fenômenos, na recolha de informação, na análise, sistematização e também na busca de soluções para satisfazer os corações ardentes, por assim dizer. Na sua experiência pessoal, como é? Muito bem. Bom, eu sou economista de formação e de profissão, mas
acredito, tenho muitas outras influências sociais, religiosas, culturais, etc. Então, na nossa formação e nas leituras que vamos fazendo, vamos apercebendo que ser economista exige uma grande capacidade de abstração, uma grande capacidade de análise. Eu sempre digo que uma das vantagens que a economia tem em relação às outras ciências sociais, não sei se chamaria de vantagem, é o facto de estudarmos muito a lógica e a matemática. Isso talvez ajuda-nos um pouco mais a olhar para o mundo de uma forma um pouco mais pragmática e construir modelos também que deixam tudo o resto constante e olhar para variáveis e fazer análises mais precisas, um bocadinho mais precisas, mas pronto, tem que haver um pouco de abstração. Mas para mim, particularmente, passar por conviver com outras realidades, isso marca muito a minha maneira de estar como economista, e também a minha inclinação para atividades políticas faz com que olhe para as coisas mais terra a terra e considere que muitos dos modelos que nós aprendemos na escola, na faculdade, são modelos que dão-nos a luz para depois caminharmos como profissionais. Eu atualmente trabalho numa instituição em que sempre pensei, quando era estudante, que aquilo que eu estava a ver na faculdade é o que ia aplicar diretamente depois no meu sonho profissional de economista. Mas quando entramos para a realidade, vamos ao terreno, percebemos que, afinal de contas, não sabíamos que fomos dados a visão apenas dos assuntos, mas a prática, o dia a dia é que vai nos mostrando como é que profissionalmente, não só como economista, mas também em outras profissões, o dia a dia vai nos mostrando que profissionalmente as coisas são mais práticas, são mais terra a terra do que aquilo que a gente aprende. Portanto, há uma série de influências que nós vamos sofrendo fora da nossa formação e da nossa profissão, que depois acabam conjugando-se e fazendo aquilo que é o nosso ser, a nossa maneira de estar profissionalmente ou academicamente. Portanto, é um percurso e a questão que colocou esta, como economista, não é? Olho para a sociedade, como é que consegue discernir ou destrinçar as coisas. Então, não tem uma resposta acabada, mas é uma conjugação de muitas realidades e muitos aspectos da vida. Mas pronto, essa aqui é a formação, essa aqui é a profissão que nós temos e temos que aguentar e seguir com ela, não é? Muito bem, excelente. Gostei muito em particular quando lembrou-nos que ir buscar uma formação, ou melhor, ir buscar um conhecimento por via de uma formação e não ir buscar necessariamente um canudo. Não é em si uma formação acabada, porque o indivíduo, enquanto um técnico, um cidadão está em contínua formação, termina um ciclo, depois quando vai à realidade encontra um ambiente em que aqueles pressupostos, eventualmente que os modelos teóricos sugerem, podem não estar ali criados. Isso faz com que nós tenhamos que nos reinventar, adaptarmos àquele ambiente, aprender outras artes, né? E também desenvolvermos internamente alguma criatividade. Isso obriga-nos também a estar constantemente a voltar a investigar, questionar, indagar, ler. Como é que qual é a importância do conhecimento ou desta habilidade ou desta forma de ser e de estar que pode diferenciar dos tipos de técnicos
saem, por exemplo, da formação quanto aptos a adaptarem-se numa certa realidade, versus os desafios que se impõem já no ambiente de trabalho de crescimento. Como é que... Bom, eu penso que é um pouco relativo. Para o nosso lado das ciências sociais, não é tão suficiente assim a nossa formação acadêmica ou formação, aquilo que é preparação. É preciso estar mesmo inserido na sociedade e viver a realidade social em que estamos inseridos. Para quem prepara-se em ciências exatas, de física, aquelas ciências mais exatas, é muito mais prático e fácil a sua inserção, porque a mecânica da própria formação permite isso. Nas ciências sociais há muita abstração e aí é preciso compreender mais coisas. O meu exemplo, por exemplo, eu sinto e acho que a formação do indivíduo, formação no geral, passa por várias fases e pode ser muito bem subdividida. E penso que ela começa em casa, na família, no núcleo central que é a família. É aí onde o indivíduo começa a preparar-se para o futuro. As decisões sobre as escolas a frequentar, sobre a maneira de ser do cidadão começam mesmo em casa. E os bons modos para a preparação do homem começam na sua casa. Depois tem também a vida social, o meio em que a pessoa está inserida, na comunidade, num bairro. Aquilo tudo faz parte da formação do homem, do cidadão, não é? A formação não é só aquela formal, existe essa formal, mas todos esses aspectos, a formação religiosa, a forma como as pessoas se encontram com Deus ou com algo em que acreditam e têm fé, isso também faz parte. As pessoas outros vão a catequese, outros vão a outras formas de preparação do homem. Caso, por exemplo, considero que tenho algumas escolas que não são escolas formais onde eu me preparei e me formei. Eu sinto que são escolas que me formaram, que é a igreja, não é? Foi das melhores escolas de formação. Acho que a Bíblia é uma grande enciclopédia de formação do homem. Mas também estive muito ligado ao associativismo durante muito tempo, e o associativismo foi também das grandes escolas de conhecimento de pessoas, de aprendizagem, de coisas muito práticas, e uma escola também. O associativismo foi uma grande escola de liderança que eu tive. Mas também, por exemplo, no meu caso, eu sou membro de um partido político, e o meu partido também foi das maiores escolas que eu tive de aprendizagem, e continua a ser sobre várias matérias ligadas à sociedade, ao país, ao desenvolvimento, matérias que não têm muitas vezes a ver com a economia, então essa conjugação de várias áreas, de vários saberes que constituem a formação. Agora, quando a gente entra para o mercado de emprego, carrega todo esse manancial. E é por isso que no CV, às vezes pedem CV, foi formado na escola X, licenciado, mestrado, doutorado e tal, curso há cidadãos que têm essa linha, uma linha muito vertical de formação, mas tem
outros que têm outros saberes que vão acumulando. E isso às vezes constitui mais-valia. Por exemplo, um indivíduo que sempre estudou numa escola pública, etc., mas tem uma formação extra em inglês, por exemplo, não é? Bem feita, etc. É uma mais-valia que não faz parte daquela linha dele. Ou tem uma formação em culinária, ou foi líder foi presidente de uma associação, de uma organização. São mais-valias que a gente traz e carrega para o campo profissional. Eu vejo os meus colegas da faculdade, da escola secundária. Eu tive colegas bons estudantes, muito bons, excelentes estudantes na universidade, na escola primária, etc. Bons, eram os melhores, mas provavelmente não tiveram os melhores empregos, não é? E depois vi também outros bons que tiveram bons empregos, mas também vi estudantes que não eram tão bons assim, que hoje são grandes líderes, são grandes gestores, são grandes profissionais. Então, para mim sempre é a ideia de que o cidadão tem que criar aquelas bases do saber fazer, e depois a oportunidade vai surgir, e em função das oportunidades é preciso capitalizar. Agora, aqueles que têm que tiveram mais oportunidades de se prepararem, de se formarem e de capitalizar esses vários espaços de formação, têm melhores possibilidades de se ingrar profissionalmente do que aqueles que obviamente não tiveram, não é? Muito bem. Nós também tive a oportunidade de perceber, quando li assim a bio, que tem uma ligação muito forte com o associativismo a vários níveis. E o Abucar também acabou de fazer menção que esta foi um dos estágios onde bebeu muito daquilo que lhe forja ou forma como um profissional nos dias de hoje. Queria compreender, ligado ao associativismo, que tipo de soft skills ou comportamentos é que treinou, trabalhou, que o associativismo e o estar ligado ainda ao associativismo até os dias de hoje é que pratica, treina, aperfeiçoa, que acha que são relevantes para o trabalho de um líder. Ok. Bom, o associativismo é uma grande escola de trabalho em equipe. Eu penso que à medida que estamos no associativismo, vamos participando, desenvolvemos muito essa ideia, porque o associativismo não é como um empresariado que persegue o lucro, tem um acionista, um proprietário do negócio que tem seus empregados. É mesmo um trabalho associativo, um trabalho comunitário para um bem, um fim comum e coletivo. Então, o espírito de trabalho em equipe é essencial no associativismo, e a gente vai desenvolvendo isso. Um outro aspecto que podemos desenvolver no associativismo mas não sei como é que se diz, qual é o termo, mas é automotivação, não sei se existe essa terminologia. Exatamente. É a automotivação, porque as pessoas têm que estar motivadas para um fim, mesmo sabendo que pode não ganhar ter uma renda, quer dizer, não tem um ganho assim material ou financeiro imediato. Então é um espaço de motivação. A gente desenvolve essa motivação, essa persistência para o trabalho, e desenvolvemos a ideia de luta, perseguição de causas justas, causas nobres. Então, para mim, esses são os principais aspectos que saltam à vista, não é? A motivação, o espírito de trabalho em equipe,
desenvolvimento de ideais, olhar para causas e também o associativismo está muito ligado ao espírito humanitário, ajudar o próximo, fazer bem ao próximo. Então são esses aspectos que nós vamos desenvolver. Depois comunicação, que é contato com a comunidade, com a sociedade. Nós temos que estar sempre a falar com as pessoas, sempre a resolver questões que preocupam as pessoas. Então esse é esse espírito também que a gente vai desenvolvendo no associativismo. É uma grande escola sem sombra de dúvida, de liderança. Eu recordo-me quando entrei para a Universidade de Torre Mondlane, nós não tínhamos lá na nossa faculdade de economia, não tínhamos lá uma forma de representação. E havia muitas situações lá na faculdade que preocupavam-nos como estudantes, obviamente. E aquela força de vontade que um grupo de estudantes ali tivemos, nós precisamos nos organizar, nós precisamos de encontrar uma forma mais organizada de reivindicar e de nos aproximarmos à direção da faculdade para apresentar questões que nos preocupam, questões ligadas à qualidade de ensino, etc. Então, este espírito, não é? Trabalho em equipe ajudou-nos, porque cada um fazia isso isoladamente, mas com esse espírito de trabalho em equipe conseguimos resolver um problema. Depois de resolvermos aquele problema, sempre não, precisamos de formalizar uma entidade e lá fomos formalizando, criamos lá um núcleo de estudantes da faculdade. Então este entrosamento, não é? E depois dali surgem outras oportunidades. O associativismo, por exemplo, desenvolve o networking. Nós conhecemos no associativismo muitas pessoas ligadas a várias sensibilidades diferentes daquelas que são as nossas. E temos um tratamento também, as pessoas têm um tratamento no associativismo muito horizontal, não há muitos chefes. Então sempre que estabelece aí uma forma de tratamento horizontal, e isso permite que as pessoas se comuniquem com maior facilidade. Muito bem. À medida que ia obtendo esta formação em economia e depois aprendeu a pensar a ser um economista, em que medida é que estas competências de economista lhe conferiram uma certa vantagem para facilmente crescer a nível de associativismo, e que outras competências teve que ir buscar para além daquelas que aprendeu a nível da economia, que acha que também foram relevantes para lhe ajudar a crescer? Bom, falo de associativismo também no âmbito assim geral, a nível de liderança, em vários outros ambientes. Ok. Não, bom, eu tenho uma particularidade. Eu quando cursei economia, não é? Na verdade, meu primeiro emprego nem foi na área de economia, foi na área de gestão financeira, foi na área de auditoria, aliás, foi a área de auditoria. Então, durante aqueles anos, no final da faculdade, um pouco depois, foram anos em que dediquei-me a estudar contabilidade, a procurar conhecimentos na economia. A contabilidade é um pouco assim, mas tinha que estudar contabilidade financeira e analítica e estudar gestão financeira, auditoria. Então isso trouxe-me também alguma mais-valia, né? Daquela análise macro, já tinha algum elemento micro para o meu crescimento profissional. Então, como economista e alguém que está na área financeira, no associativismo ou na atividade política e em outras áreas, também dava sempre a pessoa dá uma contribuição, porque no associativismo tratamos de vários assuntos, não é? Por exemplo, no nosso partido nós temos várias áreas que tratam de vários assuntos, então sempre que podemos dar uma contribuição naquela área específica, em grupos de trabalho, estamos lá e damos essa contribuição.
Então, estas mais-valias todas que temos na faculdade, eu também tive muita educação religiosa, catequese, essas coisas. Então, isso também trouxe alguns valores que para mim como pessoa e trazem para qualquer cidadão valores morais, valores éticos que temos que lutar e perseguir e dar a nossa contribuição onde estamos a trabalhar. Portanto, não sei se respondi bem. É mais ou menos por aí. Todas essas áreas acabam se cruzando onde nós estamos. É isso. Muito bem. Em que momento é que surgiu esta decisão em se focar ou em buscar conhecimento na área de economia enquanto uma ciência social? E um pouco mais a fundo, em que medida é que esta formação, este conhecimento contribui para a materialização do propósito de vida do líder Basílio Moata? Ok. Bom, o primeiro sonho que eu tive nem foi fazer economia. Foi um sonho influenciado pelo meu pai. Ele tinha uma formação em psicologia. E havia, quando eu ainda estava na escola secundária, primária, ele tinha muitos livros, uma biblioteca com muitos livros, muita matéria sobre psicologia, que é o curso que ele estava fazendo na altura, não é? Então, pronto, nos meus tempos livres, eu só lia livros de psicologia e livros de psicologia organizacional, mais virados para as organizações. Mas depois, quando fiz na altura tinha que se decidir entre letras e ciências. Então, quando eu queria fazer letras, então eu escolhi fazer as letras, mas eu tinha um fascínio pela matemática. Então, por consequência, eu fiz letras na altura, não sei se agora é esse sistema, letras com matemática. E letras com matemática já mostrava mais ou menos o caminho, mas eu não tinha noção da economia, mas eu gostava de letras e matemática. Depois fiquei a saber que não, letras com matemática, se queres continuar a fazer isso, vai desaguar na economia. Isso. Então, a partir da 11ª já comecei a ler um pouco sobre economia, uma e outra coisa, mas o fascínio foi por aí. Mas já quando estava a terminar o secundário, já estava firme, eu já sabia que queria fazer o curso de economia. E quando concorri para a universidade, mas foi mesmo para a economia, acho que a segunda opção, já não me recordo, ali na altura havia 2 opções, não sei se foi direito ou história, mas o meu foco era o curso de economia. Também como já estava um pouco ligado ao associativismo, então sempre aquela ideia de desenvolvimento, de olhar para o país, de olhar para as questões de pobreza, de ver as pessoas pobres, de ver que o país pode desenvolver, quais são as ideias, como é que pode-se pensar, mas de uma forma como um adolescente, um jovem que está no ensino secundário, já preocupado com alguma pobreza que havia no país e com a necessidade do país desenvolver. Então fui influenciado um pouco por tudo isso para escolher aquele curso de economia e daí para frente foi entrar para o curso de economia e depois também logo a seguir, logo no princípio já tinha um foco que era ir para o Banco Central. Já tinha um foco muito definido. Portanto, pronto, logo que tive uma oportunidade, depois da faculdade trabalhei fora do Banco Central, no setor privado, durante algum tempo considerável, mas quando surgiu a primeira oportunidade,
para perseguirmos o sonho, então continuamos a perseguir. E hoje é uma realidade, mas continuamos a sonhar também, né? Isso é normal. Exatamente. É isso. Muito bem, excelente. Enquanto empreendedor, certamente que para conseguir compatibilizar diversas responsabilidades que assume a nível das várias organizações, isso exige de si naturalmente alguma capacidade de conseguir gerar sinergias, fazer associações, por assim dizer, alguma criatividade até a nível do mindset, né? Essa criatividade, por isso que eu dizia, enquanto empreendedor, a nível deste mindset, como é que faz a gestão olhando para a sua carreira a longo prazo, que descreveu bem aqui as etapas pelas quais passou, começou o setor privado, atividades mais voltadas à área de contabilidade, nomeadamente gestão financeira, auditoria, depois agora já mais para a área de previsão, pensamento, estudos macroeconômicos eventualmente. E como é que se vê então nesta evolução para frente enquanto empreendedor que está como que a consolidar uma certa carreira para formar uma ideologia enquanto um capital intelectual? Não, o sonho continua de ver aquele sonho do associativismo, de olhar para a pobreza, não é? E dizer que, olha, isso aqui ainda é um desafio, o país ainda tem situações complicadas, então continuamos a sonhar e a pensar que podemos dar alguma contribuição para que o país seja mais desenvolvido, e essa acumulação de experiência profissional é a contribuição que vamos dando, mas sempre pensamos que podemos dar um pouco mais de contribuição onde quer que estejamos, em qualquer canto. Então o que eu vejo é que mais pessoas e todos nós, cada um dê mais contribuição e o país possa crescer. Enquanto houver situações de pobreza, situações de corrupção, não podemos descansar. Temos de descansar de várias formas. Enquanto houver criminalidade, enquanto houver guerra, não podemos descansar. Cada um onde está deve fazer a sua parte, não é? Mesmo aquele que é empregado doméstico está a dar uma contribuição de alguma maneira para combater a pobreza. Aquela mamãe que vende no mercado está a fazer a sua parte, mas é preciso fazermos todos e fazermos mais. Então não podemos pensar que já realizamos o sonho maior. Aliás, eu penso que na vida se já não temos sonhos, então já não há vida. Já não há vida para viver. Então penso que o sonho é este, para ver o país a crescer, a desenvolver-se e darmos uma maior contribuição para que isso aconteça e lutar, porque isso aqui também é luta, não é? Lutar contra esses males todos que afetam a nossa sociedade e o nosso país. Não é uma luta fácil. Não há lutas fáceis. É isso. Muito bem, excelente. Tendo em conta e em perspectiva esta trajetória de liderança, queríamos saber em quem é que se inspira, isto é, onde é que, em meio a algumas frustrações, decepções ou, vamos lá, conquistas, sucessos, vitórias, onde é que busca a força, em quem é que se inspira, quem são as fontes de inspiração ou referências enquanto um líder? Qual seria, dedicado a esta pergunta, o estilo, a escola de liderança e os líderes que se inspiram? Okay.
Bom, vai ser uma questão que às vezes pode ser polêmica, mas por força da minha religião eu inspiro-me em Deus. Em primeiro lugar, acima de tudo, é Deus que bom, há quem não acredita, mas eu, como acredito e tenho fé, eu inspiro-me em Deus. Não tenho perguntar quais são as características que aprecio em Deus. Tipo, ele que sabe como é que as coisas acontecem. É a nossa fonte principal de inspiração, Deus e oração. Mas também temos pessoas concretas com quem nós convivemos e que nos inspiram. Eu particularmente me inspiro. Os meus pais foram, quer dizer, são sempre a minha principal fonte de inspiração. São eles que me fizeram homem, cidadão. Então busco neles força para lutar, para continuar. Busco neles a força para ter a humildade suficiente para encarar a vida e os desafios. E busco neles também a simplicidade de lidar com a sociedade, com as pessoas à nossa volta. Então são as principais fontes que eu tenho que me motivam, que me movem para continuar, para lutar, para estar no associativismo, para melhorar profissionalmente. E foram para mim, e sempre serão os modelos de líderes, de pessoas trabalhadoras, pessoas simples. Então é aquela fonte que eu tenho, pessoas que lutam, que trabalham, que batalham, que vieram de uma situação tiveram um historial de crescimento. São pessoas que nasceram no campo, cresceram e depois foram evoluindo até viver na cidade. Naquele contexto é mesmo, são histórias de superação. Mas também tem líderes profissionais que me inspiram, líderes políticos, que pessoas que, pelo seu exemplo, por exemplo, na vida associativa, política, eu me inspiro muito em Samora Machel. Acho que é o estilo de líder, né? Sem menosprezar os outros, que aliás Moçambique sempre teve bons líderes, mas Samora Machel é aquele que mais me inspira por aquilo que ele perseguia, não é? Não estou a dizer que era o melhor líder, todos os líderes tiveram as suas partes boas, mas Samora Machel me inspirou por olhar muito para o povo, quer dizer, ter uma governação extremamente virada para o povo e ser um líder com muita coragem para fazer as mudanças necessárias para um país crescer. Foi um líder que conseguiu pegar um país praticamente do zero e moldar uma nação, moldar as ideias, a forma como as pessoas têm que se preparar, como é que as instituições têm que estar organizadas. E foi um líder também que olhou muito para questões básicas como educação e saúde. E falo isso porque são leituras que nós fizemos, nós éramos muito novos, não vivia assim, mas por aquilo que está registrado. Então nota-se, era um líder mesmo com bons princípios, era um líder destemido na luta contra a corrupção, por exemplo, e é um dos aspectos que eu defendo muito, a luta contra a corrupção. Então Samora Machel é uma fonte de inspiração para o associativismo, para mim, para a participação na atividade política. Mas também tivemos outros líderes bons, os que seguiram também foram o presidente Chissano,
o presidente Guebuza, agora o presidente Nunes, têm boas referências, tiveram aspectos muito bons que eles perseguiam, não é? Por exemplo, uma pessoa que me inspira, Nelson Mandela, pelo seu historial de sacrifício, mas pelo seu historial de sacrifício e de tolerância. Acho que foi um líder que conseguiu primeiro sacrificar-se pelos sul-africanos e aquele tempo todo que ele ficou na cadeia, 27 anos, por uma causa nobre que era acabar com o apartheid. Depois de ele sair, conseguiu colocar o país numa situação em que não houve muita caça às bruxas, etc. E foi muito tolerante. Aliás, foi buscar até alguns líderes que estavam do outro lado do apartheid, que era um regime sanguinário praticamente, e conseguiu colocar aí um país novo e as pessoas a conviverem. Então são exemplos, não é? Exatamente. De líderes que me inspiram. Muito bem. Muito interessante. Olhando assim para os desafios que o país vive atualmente, como bem disse, os líderes que nós tivemos até agora, temos até os dias de hoje, que nos servem, fazem-no com zelo, entrega, dando o melhor que podem para a nação, enquanto servos da nação. A questão que eu iria colocar era, como alguém que está muito ligado ao associativismo, por assim dizer, convive, conhece as massas, porque também participa e é parte destes. E também, em simultâneo, é alguém que já colaborou como analista técnico, inserido em organizações, em empresas. Portanto, viu também este povo inserido em organizações. Estas são empresas. E olhando para o nosso tecido empresarial, que é constituído mais por micro, pequenas e médias empresas, que consequentemente acabam por contribuir substancialmente para as decisões, para as estatísticas. A questão seria quais são os desafios que o país enfrenta atualmente para poder tornar estas micro, pequenas e médias empresas realmente um estado substancial para um crescimento, uma maior dinâmica da nossa economia a nível do setor privado, neste caso. Bom, eu penso que nós temos uma situação neste país. No meu ver, o setor privado no nosso país, na sua maioria, vamos já falar de pequenas e médias empresas, na sua maioria tem como, se formos a ver quem é o maior parceiro do setor privado, no final do dia vamos perceber que um dos maiores, ou maior, se não o maior, é o Estado. Essas pequenas e médias empresas fornecem bens, fornecem serviços ao Estado ou às instituições do Estado. Então, o que me preocupa, na verdade, é como é que se faz para que tenhamos um setor privado, pequenas e médias empresas, a funcionarem numa dinâmica própria da economia, sem ficarem muito dependentes do Estado. Então, se analisarmos essas pequenas e médias empresas, vamos ver que a maior parte delas são de prestação de serviços, as que mais se posicionam estão no setor de serviços. O setor produtivo do país, estou a falar mesmo o setor produtivo, a agricultura, a indústria, tem muitas dificuldades. Mas seria um debate em
que íamos levar horas aqui, tem muitas dificuldades de ser autossustentável. Primeiro tens muita terra que não é produtiva. Logo, o setor base, que é a agricultura, é muito difícil aí se ingrar em empresas agrícolas. E estas empresas agrícolas têm que ir buscar financiamento. É muito difícil a banca conceder crédito para esse setor agrícola. Logo, se não tem setor agrícola, não estamos a produzir arroz, não estamos a produzir fruta, não estamos a produzir tomate, feijão, algodão. Aquelas pequenas empresas de transformação também não existem, não é? Que deviam fazer sumo, deviam fazer produtos derivados da agricultura. Também não existem. O que é que fica? Ficam os serviços, não é? Em linguagem mais corrente, é fornecer o papel, ir arranjar uma máquina aqui, melhorar aquilo, fazer um trabalho de consultoria. Então, é este setor das pequenas e médias empresas que nós temos, na verdade. É um setor de serviços. Agora, a questão essa, volto a colocar, como é que nós pegamos no setor produtivo e criamos uma indústria de pequenas e médias empresas efetivas no país, que possam fazer alavancar e ser sustentáveis. A oportunidade está lá. Provavelmente seja preciso olhar um pouco mais para isto, com olhos de ver. Não sei se tem que ser investido na agricultura, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu olho com alguma preocupação, porque essas pequenas e médias empresas deviam, na minha ótica, para um país como o nosso, estar concentradas no setor produtivo, no setor da indústria transformadora, no setor da agricultura. A oportunidade está lá, mas acredito que deve ter problemas de financiamento, há uma série de assuntos aí no meio. Por isso que eu digo que seria um debate só para falarmos desse tema. É verdade. Mas essas empresas estão numa situação mesmo muito, muito complicada. E estão muito reféns do Estado. Quando eu trabalhava no setor privado, um dos grandes debates que eu tinha lá com a direção lá da empresa era que, olha, nós precisamos de fazer um plano, fizemos em 2-3 anos, um plano de redução da dependência em relação a concursos públicos. Muito bem. Temos que fazer um plano mesmo e buscarmos o nosso mercado onde estão as pessoas. Então fomos trabalhando nisso durante algum tempo. E conseguimos criar alguns negócios que não eram muito dependentes. Pronto. Nunca se sabe, né? Sim, também por uma questão para não concentrar o risco, né? Tem aquela também teoria da diversificação da carteira, também por aí também. Exatamente isso, exatamente. Excelente. O tempo, que é o nosso limitante, infelizmente já aproxima-se, mas é sempre uma pergunta que não quer calar, porque também é importante tanto quanto as outras. Sabendo que o líder Basílio Moad carrega em si também esta responsabilidade de cuidar dos outros, servir as outras pessoas, atender as outras pessoas. Mas para isso, naturalmente, que também em algum momento tem que se cuidar de si, ou alguém tem que cuidar de si. Mas voltando para si próprio, enquanto líder que tem essa consciência de que serve, cuida, e que também certamente tem que se cuidar para poder cuidar dos outros, gostávamos de compreender como é que se cuida, ou como é que se prepara, melhor dizendo, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, para poder assumir esse trabalho. Bom, eu penso que nos últimos anos ando muito descuidado de mim próprio. Mas pronto, na medida do possível procuro sempre os tempos livres
ter ocupações que estão fora do campo profissional, pelo menos por aí, fora do campo profissional e também um pouco fora do campo associativo, o campo político. Estou durante o dia, durante a semana, estou muito envolvido no trabalho. Depois, nas horas extras, dedico muito tempo também ao meu partido. Então, sempre que encontro um espaço, procuro estar num nível de abstração muito grande. E aí temos a família como nosso grande suporte, né? Às vezes trabalhar, estar com esse nível de ocupações, nós, sem nos apercebermos, vamos nos distanciando de alguma forma das nossas famílias. Não é algo voluntário, mas é algo que somos obrigados a fazer, aliás, pelas circunstâncias. E uma coisa que eu noto é que muitas crianças moçambicanas mesmo têm problemas sérios de carência afetiva. Mas, bom, é por força. Os pais têm que acordar, têm que procurar sustento e cada dia que passa é mais difícil, há muito desemprego. Então, os pais saem de casa e procuram. E às vezes não têm o tempo suficiente para estar em família, mas é das melhores terapias para cuidarmos de nós nos tempos livres, estar com família, estar com amigos e fazer atividades que estão fora desse dia a dia que é puxado. Muito bem. Muitíssimo obrigado por este tempo e pelas lições que deixou-nos cá ficar. Desejamos muita força, o mesmo ânimo de sempre. O Criador continua a lhe inspirar muito, permitindo com que os teus sonhos se tornem realidade. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade que tive de estar aqui, de estar consigo em particular. Espero que o programa continue e tenha sucesso. Obrigado. Estas edições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, designadamente Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço, Luís, até breve.